pessoas não são batizadas. Muitas pessoas. E é muito importante você assumir esse compromisso com o Senhor. Cada geração que se levanta, cada geração que nasce, ela aceita uma carta de valores mais tolerantes com o pecado, com o mundo, mas também essa geração que eu tenho visto, uma geração que falta comprometimento, aliança. Eu tenho visto tantos jovens que eles têm compromisso consigo mesmo. E nós que somos mais antigos, nós viemos de uma geração onde palavra, determinação, compromisso são coisas muito importantes. Eu vou dar o meu testemunho para vocês aqui rapidinho, para que você entenda um pouco do que é ter compromisso. Eu não era crente, né? Mas não é preciso ser crente para você ter caráter e responsabilidade e compromisso. Não precisa. Isso vem do seu ensinamento, do seu pai, da sua mãe. Só que hoje os jovens não têm tido uma vida com pai, com mãe. Às vezes o pai some, a mãe abandona e vira aquela confusão, né? E mesmo eu sabendo, nascido numa família, que meu pai tinha abandonado a minha mãe, com 4 filhos, eu sabia o que eu deveria fazer e o que eu não deveria fazer. Eu coloquei dentro de mim e disse, olha, meu pai bebe, eu nunca vou beber na minha vida. Nunca bebi. Meu pai fuma, eu nunca fumei na minha vida. Meu pai traiu minha mãe, e eu disse, eu jamais trairei a minha esposa. Eu tive, queridos, muitas propostas indecentes, mas eu tinha no meu coração que eu seria apenas da minha esposa. E eu, jovem, né, ali com 18 anos, e eu tinha um compromisso, eu vou esperar minha esposa. E eu quero uma mulher só para mim. E eu entendia que se eu quero uma mulher só minha, uma mulher virgem só para mim, eu também teria que ser virgem. É muita cara de pau eu ser um cara mundano, promíscuo e querer uma mulher santa, uma mulher virgem. É muita cara de pau, né? Mas eu não. Eu falei, não, eu vou me guardar para a mulher certa. E assim eu fiz. E assim eu estou nesse compromisso. Tem 33 anos de casado, tem 57 anos de idade. E até hoje, quem me conhece sabe que eu sou um homem de compromisso e de palavra. Quando eu entrei nessa igreja, eu entreguei minha vida para Jesus. Fui o primeiro a chegar. Primeiro, cheguei chorando. Na outra semana, eu fui batizado com o Espírito Santo. E naquela semana, eu saí atrás das pessoas que eu conhecia, expulsando demônios, de pessoas assim que estavam totalmente enganadas. Nunca desisti, nunca abandonei a fé, nunca saí do Shalom, nunca troquei de igreja, nunca troquei de esposa. Tem meus filhos, Isabela e Leonardo, estão aqui, servem nessa igreja. Se casaram com o primeiro namorado e a primeira namorada. Estão aqui. Leonardo, Isabela, vem cá. E Daniel e Bebel, vem aqui. Estão rindo ali, olha lá. Eu quero dizer para você que mesmo que você não tenha sido ensinado, Leonardo, vem. Ah, vai atrasar a palavra, vou ficar chamando aqui. Vem, Tiffany, vem, Leonardo. Vamos lá buscar o Leonardo. Pega ele aí, traz ele no colo. Esse aqui é o príncipe. Vocês conhecem o príncipe? Essa aqui é a Isabela, minha filha, né? Puxou o pai, linda igual o pai. Leonardo, vem aqui. Esse aqui é o Daniel, o príncipe.
Ele que me ajuda aqui na sonoplastia, no som, tudo que é eletrônico nessa igreja. Estamos aqui, eu e o Daniel. Ele me ajuda. Aquele ali é o Leonardo. Esse aqui é meu filho lindão, igual o pai, tá aí. A Tiffany também, minha filha. E se vocês não sabem, eu que escolhi minha nora. Não foi nem o Leonardo, nem foi o Leonardo. Eu escolhi minha nora. E meus filhos são muito obedientes. A Isabela conheceu o Daniel, tinha 7 anos, né? Esperaram. Dos 7 anos até os 18 anos para começar a namorar. Isso é compromisso? Puxar o pai. Leonardo, mas a Tiffany também, né? Primeira namoradinha aqui, oraram e se casaram. Tem 4 anos, 4, não é? Vocês estão casados? 4 anos. E o Daniel e a Isabela, 3 anos. Então, eu vim de uma família destruída. Mas nem por isso eu tenho que dar sequência nessa maldição. Está aqui a prova. Nunca desviaram, nunca abandonaram a fé, foram obedientes ao extremo. Você ficaria dos 7 aos 18 anos esperando para relacionar com o amor da sua vida? Eles ficaram. Eu fiquei desde jovem até os 24 anos esperando a mulher da minha vida. No mundo, envolvido no mundo, mas sem me contaminar com o mundo. E eu nem era crente. Então, compromisso, caráter, vem lá de pequeno, sabe? Então, nós temos que ter isso na nossa vida. Salve de palmas, meus filhinhos, 4 filhinhos meus, isso aí. Lindos. Então, queridos, o nosso Deus se agrada quando Ele vê alguém compromissado. Um povo aliançado. Aquele povo que quando Ele chama, eles têm presença garantida. Eles vão atrás, falam, eis-me aqui, envia-me a mim, eu estou aqui. E uma ordenança de Jesus, olha só. Tem coisa que Deus fala uma vez para a gente, mas algumas ele insiste, porque é muito importante para a igreja. E uma delas está em Mateus 28, 19, diz assim, o retorno aqui está bem alto. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E de fazer discípulos de todo mundo, de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Marcos 16, 15 diz, e disse-lhes, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, será salvo, mas quem não crer será condenado. O batismo mostra que tipo de fé nós temos. A nossa fé em Jesus Cristo, o arrependimento nos salva da condenação. O sangue de Jesus nos lava dos pecados e o batismo nas águas representa tudo isso em nossas vidas. O batismo é a nossa confissão de fé em Jesus Cristo. Ele representa a circuncisão do Antigo Testamento nos dias de hoje. Quando você era de Deus, você se declarava uma pessoa de Deus, você deveria ser circuncidado. Quem sabe o que é circuncisão aqui? Só vocês? Circuncisão, queridos, era o seguinte, todo macho, todo homem que nascia na casa de Deus, que era crente em Deus, que servia a Deus, ele tinha que ter a pele do pênis, a pele que envolve o pênis, o prepúcio ali, eles puxavam, pegavam uma pedra, uma faca, um trem lá e cortava. Isso é circuncisão. E aquela pessoa, é como hoje fala fimose, né? Ou cirurgia de fimose, só que hoje tem anestesia.
Naquela época não tinha, não. E todo macho, ele era marcado por Deus através da circuncisão. Era uma marca que ficava nele para sempre. Não saía. Todo mundo, quando olhasse para aquela pessoa, né, se ele tivesse, tinha aquela marca no corpo dele dizendo, olha, eu sou de Cristo. Então o batismo é mais ou menos parecido. Ele simboliza, ele marca que você é de Cristo. O batismo mostra também que morremos em Cristo e com Ele ressuscitamos. O batismo revela não apenas que eu tenho fé, mas que tipo de fé eu tenho. Uma fé que identifica com Cristo e sua obra realizada na cruz. No batismo eu confesso e me aproprio, tomo posse da vida eterna. Olha o que fala Romanos 6, 3 para frente. Com certeza, vocês sabem que quando fomos batizados para ficarmos unidos em Cristo Jesus, fomos batizados para ficarmos unidos também com a sua morte. Assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com Ele por termos morrido também junto com Ele. E isso para que assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma nova vida. Então, o batismo, ele simboliza que eu morri para o mundo, morri para os pecados, para mim mesmo, para as minhas vontades. Aí eu vou, sepulto aquele homem lá embaixo e ressuscita uma nova pessoa. Um homem renascido do arrependimento dos pecados, renascido também pelo Espírito e renascido também pelas águas. E se torna um com Cristo. Como Cristo morreu, assim também nós morremos no batismo e ressuscitamos para uma vida nova. Até maio desse ano, a igreja tinha 1.020 pessoas não batizadas. Hoje nós devemos ter aqui umas 350 pessoas, 350 jovens por aí. Imagina 1.020, 3 vezes essa quantidade de pessoas aqui que ainda não se batizaram. O exemplo disso, tinha um irmão na minha célula, a célula era na casa dele, tinha 3 anos, mas ele não se batizava. A esposa batizada, ele não. Fui conversar com ele. Ele falou assim, olha, eu acho que ninguém nunca tinha falado comigo que eu deveria batizar. Aí eu falei, não, então você precisa batizar. Ele foi lá e batizou. Uma conversa. Uma simples conversa. Talvez o que falta para nós é alguém te incentivar a dizer, olha, querido, você tem que batizar. É uma ordenança do Senhor Jesus. O Senhor Jesus ordenou, falou, vai, faça discípulo, batiza eles, né? Batiza esse povo. É uma ordenança, então é necessário o seu batismo. Também outra irmã, ela, muito tempo na célula, não queria batizar, fui conversar com ela e ela disse o seguinte, olha, meu pai e minha mãe são católicos. E se eu batizar, para eles vai ser o desgosto da vida deles. E aí eu li para ela, Mateus 10, 37 ao 39, diz o seguinte, quem ama seu pai ou sua mãe mais que a mim, não é digno de mim. E quem ama seu filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem se recusa a tomar a sua cruz e me seguir, também não é digno de mim. É uma decisão sua. Ninguém vai te forçar a batizar. Eu estou aqui apenas para abrir seus olhos e dizer para você, o batismo é uma ordenança do Senhor Jesus Cristo. E certamente, se você tem condições de se batizar e não batiza, provavelmente você não vai entrar no reino de Deus. Algumas pessoas dizem assim, mas aquele homem na cruz que estava pregado com Jesus, ele não batizou e foi salvo. Realmente, você está pregado na cruz? Se você estiver pregado na cruz, eu concordo. Mas caso contrário, você tem a oportunidade de se batizar e não batiza, tem algo errado. É como o jovem que fica casado 8 anos, fica namorando 8 anos. Ele é doido ou então está fazendo sexo. Porque não tem condição. Muitas pessoas, como eu falei no início, o que elas querem? Elas querem a bênção, elas querem tirar proveito, elas querem o melhor para elas.
Mas elas não querem compromisso, não querem uma aliança. Não querem. Se esse é o seu caso, eu te aconselho, arrependa-se. Peça perdão a Deus. E pule nessa piscina aqui, ó. O mais rápido possível. O mais rápido possível. Nós queremos que Deus tenha compromisso conosco. Quando você adoece, quando o demônio quer te pegar, quando ele chega de noite e fala assim, hoje você é meu. Aí você, Jesus Cristo, e Senhor Deus, me ajuda aqui. Se eu for, ainda bem que eu não sou Deus, né? Se eu fosse Deus, eu diria assim, se vira. Até hoje você não tem compromisso comigo, por que eu tenho que ter compromisso com você? Mas nosso Deus é diferente, ele não é mau igual eu. Nosso Deus é bom, e nele não há maldade, mas também nele há justiça. E um dia, todos nós ficaremos face a face com ele. Todos nós ajoelharemos diante dele. E ele vai separar uns para a esquerda e uns para a direita. E uns vão dizer, Senhor, eu te conheci, eu ia lá naquela Shalom, eu escutei até a palavra do Carlos lá falando para eu batizar, eu estava lá. E já pensou se Jesus fala para você assim, eu nunca te conheci? Minha sogra, ela tem Alzheimer. E aí quando você fala umas coisas para ela, mas você não pode fazer isso. Ela fala assim, não te conheço. É direto. Aí agora eu falo para ela, falo assim, não te conheço. Eu brinco com ela também, né? Falo assim, não te conheço. E ela fica nervosa demais por eu falar que eu não te conheço. Mas deve ser muito triste você chegar diante de Deus e saber que não tem mais volta. E você não tomou atitude de compromisso, de aliança com Ele através do batismo. Se Jesus fosse realmente o centro da nossa vida, se Ele fosse o nosso Senhor, se nosso coração verdadeiramente fosse dele, nós já estaríamos batizados. Pois quem tem seu coração, tem tudo de você. Quem tem seu coração, tem até o seu corpo, tem o seu dinheiro, tem tudo de você. Pessoas descompromissadas, sem alianças, assim como um casal de namorados que aproveitam dos prazeres de ter uma vida íntima, mas não assumem o compromisso do casamento, isso é fornicação e não vai dar o reino de Deus. Assim é o homem que quer as bênçãos de Deus, mas não se compromete com ele através do batismo. E não se engane, namoro não é casamento. Quem não assume o compromisso não tem direito ao corpo. E olha, falando em corpo, olha outra ordenança de Jesus Cristo, que é a ceia. Jesus ordena o batismo, mas também ordena a ceia. Olha o que ele fala para nós. Embora a ceia do Senhor seja uma ordenança, não deve ser feita sem um compromisso firmado através do batismo. A ceia do Senhor nos une com Cristo, nos torna um com Ele e nos torna parte do corpo, nos faz igreja, ou seja, o corpo de Cristo na terra. Mas somente aqueles que declararam sua fé e seu compromisso com Jesus através do batismo poderão tomar a ceia e cumprir assim esta segunda ordenança. E Jesus fala, olha, você tem que batizar, é uma ordem. Outra ordem é a ceia do Senhor. Mas você não pode tomar a ceia se você não se batizar. E se eu não tomar ceia, eu não sou parte do corpo de Cristo. Assim como o casamento, eu me caso, eu vou lá na igreja, peço a bênção do pastor, chamo todo mundo, faço aquela cerimônia, aí eu vou dormir com o meu cônjuge, aí eu me torno um só com ele. Assim também é o batismo. Você vem, chama seu povo, seus parentes, declara publicamente a sua intenção, você declara publicamente o seu compromisso com Deus, e depois você vai tomar a ceia, você vai se tornar um só corpo com Cristo. Aí você se torna corpo de Cristo. Mas antes disso, jamais. 1 Coríntios 11, 23 diz,
Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vocês, muitos fracos e doentes, e vários que dormem. Então, se você não toma a ceia do Senhor, você não faz parte do corpo de Cristo. Você não vai subir, porque Jesus vem buscar o corpo dele, Jesus vem buscar a igreja dele. Você só se torna igreja quando você tem um compromisso através do batismo e da ceia do Senhor. Mais uma vez, podemos entender a importância do batismo. Sem o batismo, não podemos obedecer à ordenança de tomar a ceia. E não se esqueça, Jesus virá buscar a igreja, o seu corpo nessa terra. Você sabia que o Senhor vem buscar a sua igreja, como eu falei? Você já faz parte do corpo de Cristo? Você já arrependeu dos seus pecados? Já se batizou? Já faz parte do corpo? Já é igreja? Se você não batizou, você ainda não é igreja do Senhor. Você já tomou a ceia do Senhor? Lucas 3:21 diz o seguinte: e aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, que me dá muita alegria. Queridos, no meu entendimento, foi a única vez que se manifestaram de forma física, de forma visível, audível, a Trindade. Jesus estava sendo batizado, o Espírito Santo, que desceu como pomba sobre ele, e a voz, que foi um trovão, veio do céu, que dizia: esse é meu filho amado, que me dá muita alegria. Olha só, no dia do batismo de Jesus, no momento que Jesus foi batizado, embora ele não necessitasse daquele batismo, mas para cumprir a justiça, ele tinha que ser feito, Deus veio falar assim: ó, esse é meu filho, e ele me traz muita alegria. E o Espírito Santo encheu Jesus ali, desceu sobre ele como uma pomba, e o próprio Jesus ali sendo batizado nas águas. Olha que coisa sobrenatural. Por que no dia do batismo? Por quê? Olha a importância do batismo. Só por isso podemos ver a importância do batismo. Toda a família estava presente. A vontade de Deus é que todos se batizem. E nesse dia que a sua família esteja aqui, que você esteja alegre, convidando, chamando, mostrando para esse povo a alegria de ser batizado. O batismo é tão importante e necessário que no Antigo Testamento o povo de Deus também foi batizado. O povo de Deus saiu do Egito, passou pelas águas. As nuvens que os protegiam do sol era o simbolismo do batismo de Deus sobre aquele povo. Também o mar se abriu e todo aquele povo passou pelas águas. Está lá em Êxodo 13. Vocês se lembram que o povo, depois que saiu do Egito, foi levado para o deserto. E lá no deserto, gente, mas como o povo anda? Jesus Cristo, eu nunca vi desse tanto. Meu Deus do céu, fazer igual Moura. Gente, fica quieto, sai de 5 em 5, 10 em 10, anda para lá, vai e volta. Jesus! Nós já somos grandes. Adolescente é lá no multiuso. É lá. Né? Então vamos prestar atenção. Eu sei que às vezes você está doidinho para sair, para tomar um lanche. Mas vamos ter um compromisso com a palavra do Senhor.
Então o povo que estava no deserto, e não adianta falar não, o povo que estava no deserto, eles passaram pelas águas também, era um simbolismo do batismo. A nuvem que estava no céu, que protegia eles contra o calor do sol, e também o momento que eles passaram o mar se abriu, eles passaram pelo mar. Aquilo simbolizava o batismo. Aí você vê a importância do batismo. Desde o Antigo Testamento até hoje, Deus nos fala que a importância do batismo, que você tem que batizar, que você deve batizar, que é importante o batismo para a sua vida. Vamos ler lá em 1 Coríntios 10, 1 a 2. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Além disso, eles tinham o costume de se purificar em água antes de chegarem a Deus. Também isso era um simbolismo do batismo. Olha a importância. Mas aí esse povo passou pelo mar, o mar se abriu, e depois ficaram aquelas pessoas, a segunda geração, todos morreram. E essa segunda geração também tinha que passar pelo batismo. Né? Porque seus pais morreram e aquele povo tinha que passar. Lá em Josué 3, o rio Jordão se abriu e todo o povo se passou pelo Jordão. Também mostrando que o povo de Deus precisa passar pelo batismo. Outro exemplo muito claro, Noé. Noé e sua família passaram pelas águas do dilúvio. Isso simbolizava também o batismo. Né? E os que creram foram somente 8, todos os outros pereceram. 1 Pedro 3, 21 diz: as poucas pessoas que estavam na arca de Noé, 8 ao todo, foram salvos pela água. Aquela água representava o batismo que agora salva vocês. Aquela água representava o batismo que agora salva vocês. Esse batismo não é lavar a sujeira do corpo, mas é o compromisso feito com Deus. Olha só, o batismo é o compromisso feito com Deus, o qual vem de uma consciência limpa. Essa salvação vem por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Outro exemplo também no Antigo Testamento, Naamã. Naamã parece que fez a coisa o contrário, né? Naamã fez o contrário. Mas Naamã, ele, depois de mergulhar nas águas, além de ser curado da lepra, se converteu ao Senhor. Está em 2 Reis 5. Naamã, o simbolismo de alguém que procurou a Deus para ser curado, se converteu, foi batizado. Naamã nunca mais foi o mesmo. Morreu aquele velho homem e nasceu um novinho. Veja um vídeo, coloque aí para nós. O vídeo de uma pessoa que durante o batismo, olha ali, tem áudio. Tem áudio. Preste atenção nele, eu vou narrando para vocês. Até o Daniel olhar lá para nós. Esse homem era cego, 8 anos, ele estava cego devido a um problema, contato com produtos químicos. Culto de domingo. Em vídeo publicado, um homem cego foi curado milagrosamente após ser batizado nas águas, em uma igreja nos Estados Unidos, no domingo dia 13 de agosto deste ano de 2023. James perdeu a visão há 8 anos devido a danos químicos em seus olhos. Ele aceitou Jesus como seu Salvador e decidiu ser batizado na Igreja Apostólica da Graça, em Clawson, no estado de Michigan. Ele não imaginava que seria abençoado em dobro por Deus no culto de domingo. Em vídeo publicado no Instagram da igreja, mostra o momento exato do milagre. James é imerso na água e assim que ele levanta do tanque batismal, adora a Deus com os braços estendidos e começa a enxergar de repente. O recém-convertido olha tudo ao seu redor com uma expressão de espanto. Em seguida, conta para o seu batizante o que está acontecendo. Ele aponta para as coisas e pede para confirmar o que está vendo. Ontem ele tomou a decisão de ser batizado em nome de Jesus. Quando ele saiu da água, Deus o curou e restaurou a sua visão. O nosso Deus é...
Isso foi o ano passado. Pode colocar o outro. Foi o ano passado. Você vê que Deus. You couldn't walk? She was one. Should we get some water? I'm right behind the camera right there. Water? Yeah. É. Agora me responda. Se aquele homem que estava cego não tivesse se batizado, será que ele ainda estaria cego? Se aquela moça que não sentia as pernas, não conseguia comer, não conseguia beber, se ela não tivesse batizado, será que ela teria sido curada? E você que ainda não se batizou, será que quando você se batizar, além de assumir um compromisso com Deus, de se unir a Cristo, de ter o privilégio de tomar a ceia do Senhor, de ser ligada aos céus, de se tornar um só corpo com Cristo, será que além disso não vai te acontecer algo sobrenatural? Será? Como tem pessoas que arriscam. Olha, o que é mais importante na nossa vida, o que é mais importante para você, não é o seu corpo, não é o seu cônjuge, não é o seu filho, não é o seu pai, não é a sua mãe, não é o dinheiro que você tem, não é o seu futuro, é sua alma. Nós lemos ali, quer salvar sua alma, se batize, arrependa dos seus pecados, se converta ao Senhor Jesus Cristo e seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Deus continua sendo Deus. Marcos 16, 15 diz assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Quem crer e for batizado será salvo. Marcos 1,4. E foi assim que João Batista apareceu no deserto, batizando o povo e anunciando essa mensagem: arrependam-se de seus pecados e sejam batizados, que Deus perdoará vocês. Sejam batizados, que Deus perdoará você. Quer ter seus pecados perdoados? Arrependa-se, crê no Senhor Jesus Cristo, seja batizado. Na outra forma, não se engane. Jesus, mesmo sem pecados, mas por ser uma ordenança, para cumprir a justiça, ele deu o exemplo e foi batizado. Mateus 3,15 diz: Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele permitiu ser batizado. Mateus 3,15. João 3,5 diz: respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Mas então, se eu não nascer da água, mas o que é isso, nascer da água? Eu vou ter que entrar dentro da minha mãe e sair de novo? Foi isso que Nicodemos falou para ele. Não é isso, é você arrepender dos seus pecados e ser batizado. Quem foge do batismo corre em direção ao inferno. A dúvida não vem de Deus, mas para obedecermos à ordenança do batismo, precisamos de fé, uma fé consciente. Quando eu sou batizado, estou declarando para o mundo natural e espiritual que eu creio que Jesus morreu na cruz para me salvar e que com ele também morri para o mundo e com ele ressuscitarei para uma nova vida com Cristo. Atos 8, 35 ao 38. Então Felipe, abrindo a sua boca e começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água. E disse o eunuco: eis aqui a água, que impede que eu seja batizado. Irmãos, um diácono da igreja, ele pregou o evangelho, entrou dentro da carruagem ali, pregou o evangelho para a pessoa, e no mesmo momento tinha água, o homem se arrependeu, o eunuco se arrependeu, e perguntou a ele, e disse Felipe, ele perguntou para ele: aqui a água, que impede que eu seja batizado? E disse Felipe: é lícito, quer dizer, é correto, está dentro da lei. Se crês de todo o seu coração, você pode ser batizado. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Felipe como o eunuco, e o batizou. Então, nesse texto, nós vemos que já na evangelização o batismo era ensinado. E olha, quem batizou era o Felipe, ele não era nem pastor. Ensinando aos novos convertidos, o que nos faz saber que ninguém deve demorar para se batizar, após ter feito sua confissão de fé, sua decisão de arrependimento. E outra coisa, queridos, tem como acender as luzes do salão aí, por favor? Outra coisa, queridos, você não precisa, e você nunca estará perfeito para ser batizado. Muitas pessoas dizem: não, eu vou batizar assim, eu vou parar de tanta coisa. Tem que parar mesmo. Mas ela pensa: eu ainda não estou preparado, eu não estou pronto, eu ainda tenho pecado na minha vida, eu tenho que consertar muita coisa na minha vida. Biblicamente, você não vê isso em lugar nenhum. Simplesmente as pessoas se arrependiam, confessavam seus pecados, né, e se batizavam. E muitos irmãos pensam: não, quando eu virar um pastor eu vou batizar. Não é isso, querido. Você não precisa ser perfeito para se batizar.
Você tem que arrepender dos seus pecados, confessar Jesus como seu Senhor e Salvador e tomar a decisão de andar com Ele para sempre. Ter compromisso com Jesus. É isso que importa. Não fica pensando, não, quando eu for perfeito. Você nunca será perfeito. Nunca. Outra coisa, é importante que você faça um encontro antes de ser batizado, mas o encontro nunca foi algo que pudesse impedir o batismo na sua vida. Eu aconselho você fazer um encontro antes, mas se não é possível, se batize sem encontro. Eu lembro de um rapaz, e ele é motorista de caminhão, e ele pediu para ser batizado no domingo. Eu não me lembro se ele tinha feito ou não tinha feito o encontro, alguma coisa assim, e eles batizaram o rapaz. Antes dele viajar, porque ele tinha que viajar, batizaram ele. No domingo, na segunda-feira, ele morreu num acidente. Mas graças a Deus, ele pediu para ser batizado. Muitos têm oportunidade e não querem. Esse é o problema. Então batize sem demoras. Muitas dúvidas podem ser lançadas por pessoas, por demônios na sua mente. Mas sua fé deve ser maior. Você deve agir por fé, crendo na palavra de Deus. Depois de tudo que você ouviu hoje, meu conselho é, domingo que vem, sábado que vem, se batize. Se você ainda não é batizado, se batize. E se você que está aqui hoje conhece alguém que ainda não se batizou, vá atrás dessa pessoa e fala para ela, olha, dia 28, sábado, depois de 6 meses, nós teremos o batismo. Venha se batizar. Você precisa assumir esse compromisso com Jesus Cristo. É necessário para que você entre no reino de Deus, você ser batizado. Amém? Então vamos orar. Senhor Jesus, que todos que estão, Senhor, indecisos com relação ao batismo, o Senhor faça algo sobrenatural na vida deles. Porque essa ministração, Senhor, foi falada na célula, foi falada na igreja de manhã, de noite, agora no sábado. É o seu chamamento, é o seu chamado para que todos estejamos, Deus, prontos para esse dia. E nós pedimos a Teu Espírito Santo que ajude esses irmãos indecisos a tomar a maior decisão da vida deles, de assumir o maior compromisso da vida deles, de andar com Jesus Cristo, de assumir a verdade de Cristo, de assumir que são crentes, de assumir que são servos do Deus Altíssimo, publicamente, diante de Deus, diante das pessoas, diante do mundo espiritual. Obrigado, Senhor, nós abençoamos toda essa igreja em nome de Jesus. Agora eu quero chamar você aqui, que veio hoje pela primeira vez. Tem alguém que veio hoje pela primeira vez? Faz assim, deixa eu ver. Tem você? Mais alguém? Então vem cá, traz ele aqui, Rafael. Se você veio, nós queremos orar com você. E aí, tudo bem? Como é que você está? Na paz, firme? Na bênção? Graças a Deus. Queridos, estendam as mãos para cá. É um momento muito importante onde toda a igreja orando pelos irmãos aqui. Todo mundo orando ao mesmo tempo por vocês. Que privilégio. Isso é uma bênção muito grande. Então vamos abençoá-los. Estendam as mãos. Senhor Jesus, nós abençoamos como igreja e recebemos esses irmãos
também como igreja. Porque o Senhor disse que tudo que nós ligarmos nessa terra será ligado aos céus. Nós pedimos ao Senhor, Deus, que envolva esses dois jovens, que o Senhor proteja, que o Senhor guarde, que o Senhor entre na vida deles de uma forma forte, poderosa e transformadora. Que eles saiam daqui, Deus, transformados. Que eles saiam daqui cheios da sua palavra, cheios do teu Espírito, cheios da vontade, Deus, de te conhecer mais e mais. Nós declaramos toda a obra do inferno quebrada na vida deles. Que eles tenham paz, que eles tenham descanso, que eles tenham, Deus, a certeza que caminhando com o Senhor sempre serão bem-sucedidos. E nós profetizamos uma vida plena, uma vida abundante, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Olha, eu quero dizer para vocês que, essa luz no olho, né, irmão? Dizer para vocês que hoje a vida de vocês foi mudada. Às vezes você não percebeu muita coisa, mas eu quero dizer para você que, além desses irmãos orarem hoje, durante a semana também, nós vamos pegar o nome de vocês, você vai colocar lá, eu quero que ora para minha vida sentimental, minha vida profissional, nós vamos anotar, e o pessoal da intercessão vai orar, citando o nome de vocês. Olha, qual que é o seu nome? Jackson. Lucas, fala, o Jackson pediu isso, Senhor, nós queremos, Senhor, atenta para o coração dele. Lucas pediu isso, vamos clamar, Senhor, nós pedimos, atenta para o pedido deles. Então, durante toda a semana, os irmãos vão orar por vocês. Isso é um privilégio. E além disso, vocês não mais vão andar sozinhos, vocês têm uma família que ama muito vocês, vai cuidar de vocês, vai zelar. Quando a coisa estiver difícil, eles vão pegar na sua mão, vão te conduzir para o caminho da bênção. Bem, eu quero apresentar essa família para vocês. Olha lá que família linda. Vai lá. Sobre o madeiro uma gata um pouco de esse anel em meu Nós vamos embora. Ainda temos mais um recado aqui.